Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, que continua a nos acompanhar todos os dias pela nossa página de Facebook, iluminando o dia a dia de suas casas, muitas famílias reclusas, muitos idosos atentos a realmente permanecer em casa, mas também que nos acompanham se nutrindo
com o pão da Eucaristia, ainda que como em comunhão espiritual e com a Palavra de Deus. Hoje a liturgia desta quarta-feira da oitava de Páscoa, dizíamos um ecoar do domingo de Páscoa durante toda a semana, nos coloca diante das grandes obras de Deus. A grande obra de Deus em Jesus Cristo é a Páscoa, a ressurreição, vida nova, não só para Jesus Cristo, mas através dele, estendida sobre toda a humanidade. Mas ainda a nossa caminhada, sugerida pela caminhada dos discípulos de Emaús, nos diz que nós estamos ainda nos caminhos deste mundo. E nos caminhos deste mundo nós nos cansamos, nós vemos que a nossa estrada se faz estreita, se faz longa, se faz muitas vezes perigosa, como nos dias que nós estamos vivendo, turbulenta. E precisamos da ação de Deus, que se é verdade que o Senhor está conosco, que Jesus, o Emmanuel, estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, que Ele nos mostre seu olhar favorável, que Ele nos dê a sua graça, graças habituais, graças que Ele nos dá todos os dias, sem que nem sequer nós percebamos ou as entendemos como fazendo parte da nossa caminhada normal. Mas às vezes também nós clamamos por milagre, que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor contrarie mesmo as leis da natureza e mostre sua força maravilhosa sobre nós. Com essa força nós não só encontraremos uma realidade nova, viveremos com maior facilidade, mas também o milagre pode nos confirmar na nossa fé, no abrir novas conquistas no caminho da fé. E quando nós clamamos por milagres, veja o Papa Francisco, nestes tempos, que nos convidou a um dia de oração, a uma tarde de oração, todo mundo junto com ele, onde ele, em nosso nome, pediria assim, abertamente, como nunca nós pedimos, um milagre, que Deus intervenha sobre esta pandemia, que Deus nos ajude e Deus nos salve dos perigos que rondam a nossa vida, a nossa existência. Apelava também diante de um crucifixo milagroso, que a tradição da Igreja retém como milagroso, em momentos cruciais, sobretudo porque vivia a cidade de Roma. O mesmo crucifixo que já comprova a vontade milagrosa de Deus, usando este instrumento, uma vez que, contrariando todas as leis, sendo ele de madeira, se torna isento em um momento de incêndio que consumia tudo ao seu redor, e somente ele permanecia intacto. Ainda mais no momento também de peste, de doença, pandemia, pelo menos que atingia toda a cidade de Roma, já a tradição da Igreja testemunhava a ação miraculosa deste crucifixo. E nós víamos ali não outro, não qualquer um, mas nós víamos o próprio Papa Francisco, o Papa, o chefe da Igreja, sucessor direto de Pedro. Se ele pedir a Deus, ele é vigário de Deus, Deus não concederá,
realmente um milagre estrondoso que fizesse maravilhar o mundo inteiro, é o que a nossa mente pedia, nossos corações esperavam. Resposta: no mesmo crucifixo, parecia quase sucumbir numa tempestade. O próprio lenho daquele crucifixo já mostrava também dar sinais de um cansaço, por assim dizer. Também aquela madeira já comprometida pelo tempo. Entendíamos alguma coisa? Era Jesus crucificado. Jesus crucificado vem carregar as nossas cruzes. Já carregou a nossa cruz e agora carrega as nossas cruzes conosco. Milagre fácil? Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O milagre não se confunde com o espetáculo fácil. O milagre depende da vontade de Deus e age dentro da vontade de Deus e na conformidade com a sua vontade. Nós, acostumados pelo espetáculo midiático, inclusive de muitas e muitas nossas celebrações, buscando espetáculo, Deus que faz show, mas repousando sobretudo sobre os seus instrumentos. Ali nós não apreciávamos espetáculo nenhum, nem sequer um instrumento de espetáculo. O Papa Francisco, na grandiosidade do seu papado, se abaixava, se curvava, parecia também desfalecer as dores do mundo. Não está ali para resolver problemas fáceis, está ali em sinal da presença de Deus na nossa vida. Carrega a cruz como seu Cristo, parece sucumbir, e parece o Papa Francisco e a cruz de Cristo dizer ao homem: quem quer ser discípulo meu, tome sua cruz todos os dias e me siga. O caminho de Jesus não é um caminho fácil, do milagre fácil, do espetáculo, mas o milagre acontece quando todos nós, junto com Cristo, junto com nossos pastores, partilhamos da mesma cruz. Paulo não diz: se nós esperarmos, se nós aplaudirmos, nós veremos a salvação, nós veremos a ressurreição. Paulo diz: se com ele morremos, com ele nós ressuscitaremos. Este é o grande milagre que Deus tem a oferecer ao mundo. Os acontecimentos pontuais na vida de cada um, daquele que realmente sucumbe e já não pode suportar, não temos dúvida nenhuma que pelos rogos do Papa Francisco e de toda a Igreja, Deus virá em seu socorro e, se necessitar, contrariar todas as normas, as leis da natureza, para levantar aquela pessoa, aquela família, certamente os rogos do Papa Francisco ainda estão válidos. Mas sem ouro nem prata, sem poder, sem privilégios, é em nome de Jesus Cristo que nós nos levantamos e andamos. É em nome de Jesus Cristo que nós venceremos esta pandemia, pessoalmente, familiarmente, comunitariamente, com toda a sociedade, com o nosso país, com a grande comunidade humana, mas não sem Cristo e a sua graça sobre nós. Discípulos de Emaús, um caminho de fé.
A nossa vida é um caminho de fé. 2 discípulos, depois da morte de Jesus, abandonaram a comunidade de Jerusalém. Abandonaram, saíram, viajavam 12 quilômetros, mas a pé, para a sua aldeia. Voltavam à vida comum, abriam mão de tudo quanto haviam aprendido no discipulado de Jesus. Sem a igreja, contra a igreja, e já percebendo divisões entre eles, discutiam entre eles, e encontram Jesus no caminho, não o conhecem, porque seus olhos não estão preparados, não o conhecem, porque já não querem mais a intermediação da comunidade, mas aprendem a escutar a palavra. De fato, o peregrino entre eles explicava as Escrituras. É pela palavra de Deus que nós crescemos na nossa convicção que Cristo ressuscitou e está no meio de nós e permanece conosco. Chegando a casa, foi ao partir o pão que os seus olhos se abriram, seus corações arderam, e eles puderam perceber que o Senhor ressuscitado nunca os tinha deixado, mas sempre estava com eles no pão e na palavra, como está conosco todos os dias no pão e na palavra. E voltaram correndo para Jerusalém, alegres, tristes que iam, felizes que voltam, se reunir com a comunidade, porque a experiência do ressuscitado não é uma experiência vazia, solitária, mas sobretudo é uma experiência de comunidade. Na comunidade, mesmo com bancos vazios, mas com corações ardentes de receber, mesmo que em comunhão espiritual, Eucaristia, com os ouvidos atentos para se nutrirem todos os dias do pão da palavra, é que nós vislumbramos Cristo ressuscitado, vivo e presente para sempre entre nós. Quem é o terceiro que vai sempre ao teu lado? Se me põe a contar, juntos vamos apenas eu e tu, ó Deus. Porém, se olho à minha frente sobre a estrada branca, vejo sempre outro que caminha ao teu lado. Quem é esse que vai sempre do outro lado? Todos os dias te encontramos no caminho, mas muitos reconhecer-te-ão apenas quando repartires conosco o teu pão. Quem sabe, talvez no último entardecer. Thomas Eliot.